Bom dia, meus amados. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro. Hoje a igreja celebra o dia de São Teodoro. Dia de São Teodoro, mártir, foi decapitado. Alguns relatos falam que ele foi soldado, ele era soldado. Outros relatos falam que ele começou sua vida religiosa desde a sua infância, desde os seus 7 anos de idade, e que fala que ele se recolhia a todo instante para oração, para ter intimidade com Deus, para estar em intimidade com Deus. Alguns relatos falam que ele cavou uma gruta para lá ficar, para estar lá em um momento de intimidade com Deus, em oração. Um homem muito religioso que atraiu muitas multidões. Muitos curiosos queriam conhecer essa gruta e alcançar muitas graças através da intercessão dele. É muito bacana a história dele, apesar de ter algumas controvérsias, uns falam uma coisa, outros falam outras, mas tudo indica que falam do mesmo São Teodoro. Então, o evangelho de hoje, meus amados, está no livro de São João, capítulo 2, do 13 ao 22. São João, capítulo 2, do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirem isso daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Seus discípulos se lembraram do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus responderam, dizendo a Jesus: Que sinal nos mostras para fazeres tais coisas? Jesus respondeu, dizendo-lhes: Destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: Há 46 anos vem sendo construído este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, veja que hoje o Evangelho nos traz um ensinamento seríssimo. Seríssimo, meu irmão. Que Jesus foi para Jerusalém e no templo encontrou pessoas fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio. Que triste, que tristeza deve ter batido no coração de Jesus quando Jesus se deparou com essa situação, e que revolta, que raiva deve ter ficado. Meu irmão, a casa do Senhor é uma casa de oração. Como Jesus fala, é uma casa de oração, não uma casa de comércio. A igreja não deve ser um comércio, a igreja não deve servir para os homens usarem de qualquer jeito. Nós não podemos usar a casa do Senhor de qualquer jeito, meu irmão. Nós temos que ir para a casa do Senhor, para lá servir a Deus,
para servir a Deus, para estar em comunhão com Deus, meu irmão. Para estar em comunhão com Deus. E não para querer se beneficiar de bens materiais, de situações que nos levam a pecar, ao pecado, através de uma vida de fachada, através de máscaras. Muitos se colocam máscaras e fingem estar vivendo uma vida de oração, quando na verdade estão com interesses financeiros. Olha que advertência Jesus nos dá aqui hoje, neste dia. Que palavra forte Ele nos traz aqui. Meu irmão, quantos de nós fazemos esse tipo de atrocidade contra a casa do Senhor? Meus irmãos, a casa do Senhor está, meu irmão, para nos alimentar do Espírito, nos alimentar da carne de Deus, do corpo de Cristo. Sim, meus irmãos. E Jesus ainda fala para eles que pediam um sinal, porque fazes essas coisas, ele diz que construiria em 3 dias um santuário que estava há 46 anos sendo construído. Mas sim, ele falava de si mesmo, do santuário do seu corpo, que iria ressurgir no 3º dia, e eles não compreenderam, porque estavam de coração fechado, porque estavam com o coração cheio de orgulho, pensando apenas nos lucros, em dinheiro, pensando apenas em lucrar, usando a casa de Deus para alcançar lucros. Corações fechados para a palavra, corações fechados para Deus, apenas pensando em lucrar, em ter uma vida financeira em cima da casa de Deus, usando a casa de Deus para obter lucros. Não, meu irmão. Jesus nos mostra que isso está errado. Nós devemos ir para a casa de Deus para nos alimentar de Deus, nos alimentar da palavra, nos alimentar de Jesus, do sangue, do corpo de Cristo. A ida para a casa de Deus não pode ser uma desculpa, não pode ser uma fachada na nossa vida. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, meu irmão. Jesus fala do seu santuário, que os discípulos mesmos se lembraram do que estava acontecendo naquele dia, e quando Jesus ressuscitou, eles lembraram desse acontecimento aqui. E os discípulos se lembraram que o zelo pela casa do Senhor me consumirá, sim, porque nós temos que zelar pela casa de Deus, pela casa do nosso Pai, do nosso Salvador. Nós temos que ter zelo. E isso nos consome, meus irmãos. E isso nos consome de uma forma amorosa, não de uma forma de trabalho. Não, não é isso. O zelo pela casa do Senhor nos consumirá. Sim, meus irmãos, nos consumirá, porque nós temos que nos abandonar aos serviços da casa de Deus, às nossas missões que temos nos nossos grupos de orações na casa do Senhor. Todos nós somos convidados a sermos servos, a nos gastar, a nos consumir pelo serviço da casa de Deus, pelo zelo, para zelar o que Deus nos deixou, a sua casa, o seu corpo e o seu sangue, a zelar pela palavra, a zelar pelo Evangelho, a zelar pela proclamação do Evangelho ao mundo, ao resto do mundo. O mundo precisa ouvir o Evangelho de Jesus. O mundo precisa, meu irmão, que nós façamos a nossa parte, que
possamos usar a casa do Senhor para a evangelização, que possamos usar a casa do Senhor para nos alimentar de Deus, para nos alimentar do Espírito Santo, para nos alimentar da palavra e assim, alimentados do Espírito e da palavra do Evangelho, possamos levar este alimento àquelas pessoas que estão com fome de Deus, aquelas pessoas que estão com fome da palavra, que possamos ser mais zelosos com a casa do Senhor, que esse zelo possa nos consumir a cada dia. E esse zelo ter o cuidado de zelar pela santa casa de Deus. Sim, meus irmãos, olha o que Jesus nos pede. O zelo pela casa do Senhor me consumirá. Que possamos, a exemplo de Jesus, também cortar em nossos corações esse interesse de comerciante na casa de Deus, esse interesse no nosso coração de querer se beneficiar da casa de Deus para obter lucros. Não, meu irmão. A casa de Deus é para orarmos, é para nos alimentar, meus irmãos. Alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Devemos a todo instante estar em oração, porque mesmo Jesus sendo Deus, diz na palavra em várias passagens que ele se recolhia ao Monte das Oliveiras para rezar, para orar, para estar em oração. Muitas das vezes deixava os seus discípulos ali em uma parte, fora a parte ia, subia a montanha, subia ao monte para rezar. Jesus, o próprio Deus, quanto mais nós não precisamos de orar, de entrar em oração, de estar em comunhão com Ele. Que possamos, meu irmão, ter mais zelo com a casa de nosso Pai. Porque Ele tem tanto zelo para conosco. Ele nos zela, Ele nos cuida. E nós não temos o mesmo cuidado que Deus tem com nós. Deus tem tanto cuidado, tanto amor para conosco, meu irmão, e somos ingratos. Somos ingratos, meu irmão. Não reconhecemos o amor dele. Sejamos mais zelosos com a casa de nosso Pai, com a missão que Ele nos deu. Botemos a nossa cara a tapa, que a exemplo de tantos santos, não neguemos a nossa fé. Saiamos pelo mundo pregando o Evangelho, levando a palavra, levando o alimento de Deus para aqueles que estão com fome e sede do Senhor. Sim, meu irmão, Jesus está aqui nos advertindo. Nos advertindo. Este é o ensinamento que Ele está nos dando hoje. Zelai-vos pela casa do Senhor. Que nesta terça-feira possamos refletir sobre este Evangelho, sobre este ensinamento que Jesus nos traz. Que a paz de Jesus estejam com todos nós nesta santa terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu like aí, que esse like que você deixa recomenda este vídeo para mais pessoas. Um abraço a todos.